A graça e a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma manhã fazendo o devocional, lendo a Bíblia e vendo o que Deus tem para as nossas vidas em mais um dia. Eu queria começar com uma oração. Senhor Deus Eterno Pai, obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor é bom e porque o Senhor tem nos abençoado. Continua conosco hoje e sempre, Senhor. Abençoa para que as palavras que nós vamos ler hoje venham se iluminar aos nossos olhos, para que nós possamos entender a Tua vontade, para que o Teu Espírito fale em nossos corações, Senhor, nos indicando aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Fica conosco nesse devocional. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Lembrando que nós estamos lendo a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, seguindo o plano de leitura da Bíblia 365, que divide a leitura bíblica entre parte do Antigo Testamento, parte do Novo, Salmos e Provérbios. E vamos já começar. Lembrando que ontem nós vimos que José se revelou para os seus irmãos, contou para eles que ele era José, recebeu todos eles e falou para que eles pudessem ir pegar Jacó na casa dele e trazer para o Egito, porque Faraó daria as melhores terras do Egito para eles. Então, para trazer família, para trazer os filhos, os netos, então todo mundo se mudando lá para o Egito, onde tinha alimento, onde tinha terras, onde tinha lugar para o gado, em um momento que eles estavam passando por um período de seca, por um período de fome. Nós vamos começar em Gênesis 46 até o 47, 31. Jacó partiu para o Egito com todos os seus bens. Quando chegou a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Mesmo na velhice, Jacó continuava fiel ao seu Deus. Durante a noite, Deus lhe falou numa visão. Jacó, Jacó, chamou ele. Aqui estou, respondeu Jacó. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse a voz. Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de sua família uma grande nação. Descerei com você ao Egito, e certamente o trarei de volta. E José estará ao seu lado quando você morrer. Então Jacó saiu de Berseba e seus filhos o levaram para o Egito. Transportaram o pai, as crianças e as mulheres nas carruagens que o faraó lhes havia providenciado. Também levaram todos os seus rebanhos e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã. Assim, Jacó e toda a sua família foram para o Egito, filhos e netos, filhas e netas, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos descendentes de Israel, os filhos de Jacó, que foram para o Egito. E antes de eu ler essa parte, porque às vezes nós achamos que genealogia são partes entediantes de um texto bíblico, mas sempre que tem uma genealogia, a gente vê nesses nomes, nesses descendentes, nesses filhos, nesses netos, a promessa de Deus sendo cumprida na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó, ele dizendo que eles se tornariam uma grande nação. Então nós vemos aqui diversos nomes que simplesmente representam a bênção de Deus se concretizando na vida da família de Abraão. E o texto diz assim: Ruben foi o filho mais velho de Jacó. Os filhos de Ruben foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul. A mãe de Saul era cananita. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá foram Onã, Selá, Pérez e Zerá. Embora e Onã tivessem morrido na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramu. Os filhos de Issacar foram Tolá, Pual, Jassube e Sinrom. Os filhos de Zebulão foram Serede, Elon e Jaleel. Esses foram os filhos de Lia e Jacó, nascidos em Padã Arã, além de sua filha Diná. Por meio de Lia, Jacó teve 33 descendentes, tanto homens quanto mulheres. Os filhos de Gade foram Zefon, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Aser foram Imná, Isvá, Isvi,
e Berias. A irmã dele se chamava Sera. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel. Estes foram os filhos de Zilpa, serva dada a Lia, por Labão, seu pai. Por meio de Zilpa, Jacó teve 16 descendentes. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, foram José e Benjamim. Os filhos de José, nascido no Egito, foram Manassés e Efraim. Sua mãe foi Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Asber, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Ard. Estes foram os filhos de Raquel e Jacó. Por meio de Raquel, Jacó teve 14 descendentes. O filho de Dan foi Usim. Os filhos de Naphtali foram Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Estes foram os filhos de Bila, serva dada a Raquel por Labão, seu pai. Por meio de Bila, Jacó teve 7 descendentes. No total, 66 descendentes diretos de Jacó foram com ele para o Egito, sem contar as esposas de seus filhos. Além deles, José teve 2 filhos que nasceram no Egito, totalizando 70 membros da família de Jacó no Egito. Então a gente vê aqui 66 descendentes. A história começa com Abraão e Sara tendo só um filho. Isaac casa com Raquel, com Rebeca, e tem Esaú e Jacó 2 filhos. E Jacó já sai da terra de Canaã para o Egito com 66 descendentes. E assim Deus vai multiplicando a família de Jacó, a família de Isaac, a família de Abraão. 28. Quando estavam quase chegando, Jacó enviou Judá adiante para encontrar-se com José e pedir-lhe informações sobre o caminho para Gósen. José mandou preparar sua carruagem e partiu para Gósen a fim de encontrar-se com seu pai Jacó. Quando José chegou, abraçou fortemente seu pai e, sem soltá-lo, chorou por longo tempo. Imagina, eles estavam há 12 anos, acho que 12 anos, se não me engano, 17 para 30, não, 13 anos. Então, por aí, se eu não estou enganado, 13 anos que eles não se viam. E às vezes a gente pensa no sofrimento de José, que foi preso, que foi acusado injustamente por Potifar, e a gente foi afastado dos irmãos, mas a gente não pensa no sofrimento que do outro lado, no sofrimento de Jacó, que passou todos esses anos achando que o filho dele tinha morrido, dos irmãos se culpando por conta daquilo que tinham feito com o irmão deles. Então, para que os planos de Deus se cumpram, não só Jacó sofreu, não só Jacó passou por dificuldades, mas toda a família de Jacó teve a sua porção de tristeza por conta dessa mudança de José para o Egito. Mas no final das contas, todos foram abençoados por Deus nesse momento. Verso 30. Por fim, Jacó disse a José: Agora estou pronto para morrer, pois vi seu rosto novamente e sei que você está vivo. José disse a seus irmãos e a toda a família de seu pai: Irei ao Faraó e lhe direi: Meus irmãos e toda a família de meu pai chegaram da terra de Canaã. Eles são pastores e criadores de gado, trouxeram consigo seus rebanhos, seu gado e todos os seus bens. Disse também: Quando o Faraó mandar chamá-los e perguntar-lhes em que vocês trabalham, digam o seguinte: Durante toda a vida, nós, seus servos, criamos rebanhos e gado, como sempre fizeram nossos antepassados. Quando lhes disserem isso, ele permitirá que vivam aqui na região de Gósen, pois os egípcios desprezam os pastores. José foi ver o Faraó e lhe disse: Meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã. Trouxeram seus rebanhos, seu gado e todos os seus bens, e agora estão na região de Gósen. José levou consigo 5 de seus irmãos e os apresentou a Faraó. Em que vocês trabalham? O Faraó perguntou aos irmãos. Eles responderam: Nós, seus servos, somos pastores, como nossos antepassados. Viemos morar no Egito por algum tempo, pois não há pastagem para os nossos rebanhos em Canaã. A fome é terrível naquela região, por isso pedimos sua permissão para morar na região de Gósen.
Então o faraó disse a José: Agora que seu pai e seus irmãos estão com você, escolha qualquer lugar em todo o Egito para morarem. Dê-lhes a melhor terra do Egito, que vivam na região de Gósen. Se você descobrir entre eles homens capazes, coloque-os para cuidar de meus rebanhos. Em seguida, José trouxe seu pai, Jacó, e o apresentou ao faraó. E Jacó abençoou o faraó. Quantos anos o senhor tem? Perguntou o faraó. Jacó respondeu: Tenho andado por este mundo há 130 árduos anos. Comparada à vida dos meus antepassados, minha vida foi curta. Então Jacó abençoou o faraó novamente antes de deixar a corte. José deu ao seu pai e a seus irmãos a melhor terra do Egito, a região de Ramsés, e os acomodou ali conforme o faraó havia ordenado. José também providenciou mantimentos para seu pai e seus irmãos, em quantidades proporcionais ao número de seus descendentes, incluindo as crianças pequenas. A essa altura, a escassez era tanto que se esgotaram todos os mantimentos, e havia gente passando fome em toda a terra do Egito e de Canaã. Com o tempo, vendendo cereais para o povo, José arrecadou todo o dinheiro do Egito e de Canaã e depositou no tesouro do faraó. Quando acabou o dinheiro do povo do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram implorar a José: Não temos mais dinheiro, mas por favor, dê-nos alimento, ou morreremos de fome diante dos seus olhos. José respondeu: Visto que seu dinheiro acabou, tragam-me seus animais. Eu lhes darei alimento em troca. Então eles entregaram seus animais a José em troca de alimento. José lhes forneceu mantimentos para mais um ano, em troca de seus cavalos, rebanhos de ovelhas, bois e jumentos. Mas aquele ano chegou ao fim, e no ano seguinte o povo voltou a José dizendo: Não podemos esconder a verdade, nosso dinheiro acabou e nossos rebanhos e gados lhe pertencem. Não nos resta coisa alguma para oferecer além de nosso corpo e nossas terras. Por que morreríamos de fome diante dos seus olhos? Compre nossas terras em troca de mantimento, oferecemos nossas propriedades e a nós mesmos como servos do faraó. Dê-nos cereais para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique vazia e desolada. Assim, José comprou toda a terra do Egito para o faraó. Todos os egípcios venderam seus campos, pois a fome era terrível, e em pouco tempo todas as terras passaram a ser propriedade do faraó. Quanto ao povo, José os tornou todos escravos, de uma extremidade do Egito à outra. As únicas terras que ele não comprou foram a dos sacerdotes. Eles recebiam do faraó uma porção regular de mantimentos, por isso não precisaram vender suas terras. Então José disse ao povo: Hoje eu comprei vocês e suas terras para o faraó. Em troca, fornecerei sementes para cultivarem os campos. Quando vocês o ceifarem, 1/5 da colheita será do faraó. Fiquem com os outros 4/5 e usem como alimento para vocês, para os membros de sua casa e para suas crianças. O Senhor salvou nossa vida, exclamaram. Permita-nos servir ao faraó. Então José mandou publicar um decreto que vale até hoje na terra do Egito, segundo o qual 1/5 de todas as colheitas pertence ao faraó. Apenas as terras dos sacerdotes não foram entregues ao faraó. Enquanto isso, o povo de Israel se estabeleceu na região de Gósen, do Egito. Ali adquiriram propriedades e tiveram muitos filhos, e sua população cresceu rapidamente. Depois de chegar ao Egito, Jacó viveu mais 17 anos, portanto viveu ao todo 147 anos. Quando se aproximava a hora de sua morte, Jacó chamou seu filho José e lhe disse: Peço que me faça um favor. Coloque sua mão debaixo da minha coxa e jure que mostrará sua bondade e lealdade a mim, atendendo a este último desejo. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, leve meu corpo para fora do Egito e sepulte-me com os meus antepassados. José prometeu: Farei como o Senhor pede. Jure que o fará, insistiu. José fez o juramento, e Jacó se curvou humildemente à cabeceira de sua cama. Mateus 15, do 1 ao 28. Então, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: Por que os seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu:
E por que vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que, se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Hipócritas! Isaías tinha razão quando assim profetizou ao seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. E aqui Jesus já começa a ensinar que o que importa não é o que está externamente, não que não importe, mas quando aqueles fariseus estavam olhando mais o externo, sem olhar o interno, sem olhar o que estava no coração, eles acabavam pecando contra Deus. Eles davam como desculpa que estavam fazendo as coisas para Deus para que justificasse deixar de cumprir com seus compromissos na terra, assim como Jesus disse que eles deixavam de honrar seu pai e mãe para levar o dinheiro para Deus, como se fosse utilizar como barganha aquele dinheiro que deveria ser utilizado para ajudar seus pais. Aí que ele diz o que Isaías tinha dito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E a gente pregou isso recentemente na igreja, que existem muitos cristãos que são cristãos da boca para fora. Eles dizem que são cristãos, mas a sua vida não segue os mandamentos de Jesus. Eles não se parecem ou não se tentam parecer com Cristo. E a gente precisa ficar atento a isso para que a gente não seja igual a esses fariseus que foram acusados por Jesus de serem hipócritas. Verso 10: Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra na boca que contamina, vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram: o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Eles estavam preocupados, os fariseus tinham uma certa influência política. Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos conduzindo cegos. E se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Então Pedro disse: explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto, mas as palavras vêm do coração. E é isso que os contamina, pois do coração vêm os maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnia. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. E aqui ele não está dizendo sobre talvez bactérias, sobre nós devemos lavar as mãos como questão de higiene pessoal. Mas aqui Jesus estava mais preocupado do que uma simples virose que eles poderiam pegar. Ele estava preocupado com o coração deles, com o coração das pessoas, sabendo que o que sai da boca era um reflexo do que estava no coração. E se a boca estava saindo coisas sujas, é porque o coração tinha coisas sujas. Como que está saindo das nossas bocas? Quais as palavras estão saindo das nossas bocas? Será que são palavras de edificação? Será que são palavras de bênção? Ou será que são palavras de maldição? Palavras de reclamação? Palavras torpes? Palavrões? Verso 21. Então Jesus deixou a Galiléia rumo ao norte para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel.
os cananitas não faziam parte do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: Não é certo tirar comida das crianças e jogá-las aos cachorros, se referindo que a mensagem que ele tinha trazido era para os israelitas, era para o povo de Israel. Aí a mulher: Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Aqui a gente pode tirar duas lições. A primeira é que a gente tem que insistir para Deus. Não porque a gente vai vencer Deus pelo cansaço. E aqui entra a segunda lição. Eu creio que Jesus, com a sua onisciência, ele sabia o que tinha no coração daquela mulher. Ele sabia já que ele iria curar a filha dela. Ele sabia que aquela mulher não precisava ficar pedindo. Mas eu imagino a lição que Jesus trouxe quando ele disse essas palavras, tanto para aquela mulher, por saber que a fé, quando ela é verdadeira, ela se manifesta em ação. E o ato da mulher continuar insistindo estava mostrando a fé que ela tinha no coração. E também para as pessoas que estavam ao redor, para as pessoas que começaram a entender que apesar de Deus ser o Deus dos israelitas, de ter escolhido o povo de Israel como sua propriedade, como seu povo, ele ainda assim agregava aqueles que com fé buscavam a Deus. Tem aquele versículo que diz: Buscar-me-ei e me acharei se me buscares de todo o seu coração. Essa mulher buscou a Jesus de todo o coração, essa mulher derramou o coração para Deus e achou resposta em Deus. Que a gente também possa buscar o Senhor de todo o coração, para que a gente, se não for na primeira vez, talvez a gente não tenha buscado de todo o coração. Talvez a segunda vez, talvez a terceira. A questão é se a gente se achegar a Deus cada vez mais com o coração quebrantado, com humildade, Deus lá do céu olha para a gente e estende as suas mãos para a gente. Salmos 19, do 1 ao 14. Ao regente do coral, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e suas palavras aos confins do mundo. Esse aqui é um versículo bem interessante, perdão estar trazendo, mas a palavra está trazendo várias coisas interessantes. Aqui eles dizem que os céus proclamam a glória de Deus. E algumas pessoas ficam falando: mas o que acontece nos lugares em que a Bíblia não chega, nos lugares em que as palavras não chegam, que a palavra de Deus não chega, que não chegam os pregadores? Aqui tem a resposta. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. É possível que nós conheçamos, olhando ao nosso redor, a própria grandiosidade da natureza, a grandiosidade do céu, das estrelas, a grandiosidade da criação, os detalhes que existem tanto em nós como seres humanos individuais, o tanto de detalhe que nós temos em nossas vidas. Isso é Deus proclamando a sua glória. É Deus se mostrando, se revelando para nós. É claro que Deus julgará cada um pelo tanto de revelação que ele deu. Nós aqui nós temos a Bíblia, nós conhecemos aquilo que Deus nos trouxe pelo passar do tempo. Então nós somos indesculpáveis de não de dizer para Deus: mas eu não sabia, porque nós temos oportunidade. Você que está assistindo esse vídeo, você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Nós não temos desculpa porque nós temos oportunidade, nós temos meios, nós temos liberdade aqui no Brasil. Agora, as pessoas que não têm, eles são mais limitados, mas isso não significa que Deus se escondeu deles, porque os céus proclamam a glória de Deus, o
firmamento demonstra a habilidade de sua mão. Dia após dia eles continuam a falar, noite após noite eles o tornam conhecido. Noite após noite, o firmamento, os céus tornam Deus conhecido. E a continuação do verso 4: Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela o sol irrompe como noivo depois do casamento. Alegra-se como valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até a outra extremidade. Nada pode se esconder de seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para o teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permita que me controlem. Então serei inculpável e inocente de grande pecado. Olha aqui o salmista orando para Deus para que livre o servo dos pecados intencionais. Lembrando que nós somos responsáveis, mas nós podemos pedir ajuda para Deus, para apesar de sermos responsáveis pelos nossos pecados, para que Deus nos ajude a nos livrar dos pecados. Que as palavras de minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Finalmente, Provérbios 4, 14 ao 19. Não imite a conduta dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus. Nem pense nisso, não vá por esse caminho, desvie-se dele e siga adiante. Pois os perversos não dormem enquanto não praticam o mal, não descansam enquanto não fazem alguém tropeçar, comem um pão da perversidade e bebem o vinho da violência. O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. O caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão, nem sequer sabem o que os faz tropeçar. E esse foi o devocional de hoje, um pouquinho mais longo, perdão irmãos, geralmente passei um pouquinho, mas creio que as palavras que recebemos hoje pode trazer bastante edificação nas nossas vidas. Que vocês possam meditar nessas palavras durante o dia e que elas possam encontrar morada no seu coração para que possam frutificar e fazer com que vocês se aproximem mais e mais de Deus. Vamos orar para terminar? Senhor, obrigado por mais esse devocional, obrigado por mais essa palavra, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Continua conosco nesse dia, Senhor, abençoando para que lembremos das suas palavras, para que elas fiquem na nossa mente e no nosso coração. Senhor, eu te peço para que o Senhor abençoe o teu povo, aqueles que vão sair para trabalhar, para estudar, aqueles que estão voltando, aqueles que ficarão nos seus lares, Senhor, com seus afazeres domésticos, para que o Senhor possa nos abençoar aonde quer que estivermos, para que nós possamos colocar em prática as tuas palavras, para que nós possamos exercer não uma fé vazia, mas uma fé que expressa ações, para que uma fé que expressa, Senhor, a tua vontade por meio de ações, por meio de palavras, por meio de bênção, Senhor. Que nós possamos ser luz do mundo e sal da terra. Fica conosco mais esse dia. Senhor, cura, Senhor, os enfermos. Senhor, liberta aqueles que estão perdidos, Pai. Senhor, entra com providência naqueles que estão, Pai, passando por causa, que tem causas na justiça, Senhor, que tem problemas para serem resolvidos. Senhor, que o Senhor seja o nosso juiz, que o Senhor seja a nossa fortaleza, que o Senhor lute as nossas batalhas, porque sabemos que a maior batalha de todas, Jesus já venceu lá na cruz. Continua conosco mais esse dia, isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
e que você tenha um ótimo dia abençoado e nos vemos amanhã novamente para mais uma palavra de Deus. Fiquem com Deus.